Olá pessoal, muito boa noite. Eu sou o professor Rogério Mazzini, professor de História, Sociologia, Teologia. É muito bom estar com vocês mais uma vez. E hoje nós iremos falar sobre os pentecostais e os dons espirituais. É uma área de História das Religiões, Ciências da Religião, Teologia, envolve aí as ciências humanas. E há uma dúvida, inclusive, de quem está dentro de igrejas pentecostais que confundem algumas coisas com relação aos dons espirituais, tá? E também pode ser a dúvida de pessoas que pesquisam sobre as religiões, dentre elas o protestantismo pentecostal no Brasil, tá? Que são características muito semelhantes dos pentecostais em outras regiões do mundo também. Normalmente, por via de regra, a pessoa que ela é batizada nas águas, ela recebe o batismo no Espírito Santo, que eu já falei em outro vídeo. Batismo no Espírito Santo, a primeira evidência externa é exatamente o falar em outras línguas, que são chamadas de línguas estranhas ou língua dos anjos. E para algumas denominações, como a cristã no Brasil, é chamado o batismo no Espírito Santo de o selo da promessa. Então, varia um pouquinho de uma denominação para outra, mas via de regra é assim que é chamado, tá? E é assim que se acredita. O batismo no Espírito Santo tem como primeira evidência externa o falar em outras línguas, que são chamadas de línguas estranhas. No entanto, não pode ser só esta evidência. Tem que ser uma evidência interna e profunda e transformadora, já que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Portanto, é uma transformação de vida nesse cristão, tá? Ele vai ser edificado, ele vai ser transformado, ele vai receber mais unção, mais poder espiritual, mais fé, mais condições espirituais, e é um revestimento de poder. É como se a pessoa tivesse uma roupa e vestisse outra roupa por cima daquela muda de roupa que ela já está vestindo. Vocês podem observar que quando Cristo ele foi crucificado, ao terceiro dia ele morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou. Ele ainda passou 40 dias passando algumas informações importantes para os discípulos, tá? Quando ocorreu a sua ascensão aos céus, os discípulos já estavam escondidos. Os discípulos estavam temendo por suas próprias vidas, tá? Mas após Atos, capítulo 2, ocorre um revestimento de poder nesses discípulos, e os senhores podem observar que depois Pedro, ele era um temperamento sanguíneo, ele era aquele mais falante, mais comunicativo dentre os discípulos, ele dava um passo à frente e falava. Era algo característico da personalidade dele. Só que, agora, eles estão sem Cristo ao vivo e a cores, em carne e osso, ao lado deles. E, é claro, a presença de Cristo espiritualmente, pela fé, no entanto, fisicamente, não mais. Então, começou a criar um medo insuportável a ponto de eles ficarem escondidos. Mas depois de Atos 2, que ocorre aquele derramamento do Espírito Santo, aquele revestimento de poder, eles foram batizados no Espírito Santo, e assim, eles começaram a
se encher do Espírito Santo e a profetizar, então veja bem. Depois disso, Pedro, ele prega de uma forma espetacular e cerca de 3.000 pessoas se convertem ao cristianismo, ok? Então, é mais fé, é mais alegria, mais vigor espiritual, mais visão espiritual, mais capacidade, o pentecostal entende que é mais capacidade para a santificação, a sua fé é mais edificada, ele se torna um cristão mais forte espiritualmente. Então, são todas essas transformações internas que o batismo no Espírito Santo provoca no crente. Não é só falar em línguas estranhas, que é a primeira evidência externa do batismo no Espírito Santo. Ok? O texto de 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 8, Paulo escrevendo aos Coríntios. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, primeiro dom. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, segundo dom. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé, terceiro. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, quarto. No versículo 10, a outro, a operação de milagres, dependendo da versão, vai estar maravilhas, este é o 5. Outro, a profecia, 6. A outro, o dom de discernir espíritos, 7. A outro, variedade de línguas, 8. E a outro, interpretação de línguas, 9. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Ok? Eu li um livro uma vez, quando eu ainda estudava teologia, que existem dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de dons, tá? Para mim, aquelas dezenas e dezenas de dons não são dons. São habilidades que a pessoa possa desenvolver e assim, desenvolvendo aquelas habilidades para benefício da igreja, para benefício da obra de Deus, ok? Do reino de Deus. Mas não dons espirituais, porque dons espirituais são apenas 9. São esses 9 que Paulo apresentou aqui, ok? Algo que precisamos entender é o seguinte: o dom, a palavra da sabedoria, não é uma sabedoria que ela ocorre a partir de você fazer uma faculdade, de você estudar em uma escola, de você fazer um curso formal, não. Esta sabedoria é uma sabedoria sobrenatural, espantosa. É algo que as pessoas olham e percebem que não é normal. Daí nós podemos ter como exemplo Salomão. Salomão tinha era um exemplo deste dom, a palavra da sabedoria, tá? Então esta sabedoria, não só no que diz comunicar, mas resolver problemas, a sabedoria no agir, no dia a dia, sabedoria em tudo que envolve a vida da pessoa e até na solução de problemas desta pessoa e dos outros também. Então, a palavra da sabedoria é um dom muito importante, muito brilhante e necessário para a igreja dos nossos dias, tá?
O segundo dom, a palavra da ciência. Esse eu quero frisar bem, por quê? Alguns crentes dizem dom de revelação, dom de visão. Não existe aqui escrito dom de revelação e dom de visão. De onde é que você tira isso? De onde é que eles tiram isso? Portanto, a palavra da ciência, ela acaba apresentando ramificações. E essas ramificações é exatamente revelações e visões da parte de Deus, através do Espírito Santo, que normalmente a pessoa, como de forma natural, humana, jamais teria capacidade de saber se Deus não revelasse. Por isso, dom de revelação e dom de visão no linguajar, no popular pentecostal, tá? No popular penteca, né? É assim que é apresentado. Dom de revelação e dom de visão. Que sai exatamente, são duas ramificações que saem a partir desse dom da palavra da ciência. É quando Deus se faz revelar, quando Deus quer revelar alguma coisa que o crente, naturalmente, em sua capacidade normal, natural, de ser humano, falho, não teria condições de saber se Deus não o revelasse. É assim que se refere o texto, e dentro desta matéria teológica, é assim que é a interpretação correta desses versículos e desse dom em específico. Depois vem o dom da fé. Esta fé não é aquela fé salvífica, aquela fé da salvação. Lá em Marcos 16,15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Não é esta fé, a fé da salvação. Esta fé que se refere aqui é uma fé sobrenatural, é uma fé para resolver problemas, ou para enfermidades, ou para situações complexas da vida da pessoa e de outras pessoas. A pessoa ora e Deus responde de uma forma sobrenatural, alguma solução de problema que ninguém acreditava que conseguissem resolver, e a pessoa ora, a pessoa que tem esse dom, ela ora, e a situação é resolvida e deixa todo mundo de boca aberta. Essa é uma fé sobrenatural, é uma fé diferente, é uma fé com mais potência, no meu linguajar aqui, uma fé atômica, tá? A ponto de ser uma fé que a pessoa por si só que tem esse dom, se ela tiver este dom, vai ser algo magnífico na vida da pessoa, porque ela vai ter capacidade de suportar coisas impressionantes, coisa que normalmente ela não suportaria, não aguentaria, mas a fé que ela tem, ela supera, ela suporta, e é algo realmente impressionante. Depois, o próximo dom, o dom de curar. Mas professor, eu orei e Deus curou a minha mãe, e eu não tenho esse dom. Tanto é que só aconteceu uma vez, depois outras pessoas que eu orei para serem curadas de enfermidades não foram curadas. Então, veja bem, existe esta fé que nós utilizamos a orar, o crente ele utiliza a orar
pela cura divina de alguma pessoa, Deus pode responder ou não. O resultado pode aparecer ou não. Mas a pessoa que tem este dom, a frequência, não é que Deus vai usar ela para orar e curar pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias por mês, 365 dias por ano. Não, não é bem assim, tá? Mas a frequência é muito maior da pessoa que tem esse dom com qualquer tipo de enfermidade, todo tipo de situação, tá? Esse é o que tem o dom de curar. A operação de milagres ou operação de maravilhas tem uma certa semelhança com o dom da fé e com o dom de cura, tá? Mas a operação de maravilhas ou operação de milagres, ela não ocorre somente no momento da oração ou para cura, tá? Esse dom, ele existe para a solução de N problemas, N situações, não só para cura de doenças, de enfermidades, tá? É um sobrenatural, o dom de maravilhas ou de milagres, e é algo, veja bem, o milagre ele serve para 3 coisas, pessoal. Vamos entender a questão do milagre para a igreja. Esses 3 objetivos do milagre. Primeiro, o milagre serve para glorificar a Deus. Segundo, o milagre serve para edificar a igreja. E o milagre serve para promover a salvação e a conversão de pessoas. Ok? Esses 3 objetivos que tem o milagre. Ok? Depois vem um dom muito importante, o dom de discernir espíritos. Normalmente, as pessoas pensam que o dom de discernimento de espírito, ele ocorre só quando se trata, eu vejo uma pessoa lá profetizando, e daí eu vou conseguir identificar se é de Deus ou se é da carne, se Deus realmente que está usando ou não. Uma pessoa que teve uma visão, uma revelação, ela fala, daí eu vou saber, Deus vai me fazer saber se é da carne ou se é do espírito. É para isso também o discernimento do espírito, mas vai muito além, tá? Se você estiver conversando com uma pessoa e a pessoa estiver mentindo para você, você vai identificar o espírito de mentira na fala daquela pessoa. Se a pessoa estiver com má intenção, seja lá qual for, na fala dela, você vai discernir o espírito que está naquela pessoa. O espírito de enganação, o espírito de tribulação, o espírito de fofoca, um espírito de confusão, um espírito de enganação, um espírito de contenda, espíritos dos mais diversos, ou seja, as intenções dessas pessoas, em suas ações e em suas palavras. Esse é um dom de extrema necessidade para a igreja cristã. O dom de discernir espíritos. Esse é um dom de extrema necessidade para a igreja. Mas, pelo que eu sei, esse é o menos buscado, o que menos as pessoas se interessam.
Todo mundo quer o dom de profecia. Esse é o mais utilizado, o dom de profecia. Daí depois, o dom de variedade de línguas. O dom de variedade de línguas é interessante. A cada vez que a pessoa ela sente a presença de Deus, o poder de Deus, através do revestimento de poder, porque ela é batizada no Espírito Santo, a cada vez que ela fala, é uma língua diferente. Não é sempre aquela mesma frase de quando ela foi batizada no Espírito Santo. A mesma frase, todas as vezes que ela entrava em êxtase espiritual. Agora, quando ela está cheia, que ela entra em êxtase espiritual, cheia, que transborda, ela, cada vez que acontece, ela fala uma língua diferente. Tá? E a outro, interpretação de línguas. Essa interpretação de línguas é o dom muito necessário para a igreja. Sabe por quê? Porque a pessoa que fala, o cristão que fala, o crente que fala, o evangélico que fala em línguas, ele está edificando a ele próprio, ele está sentindo a presença de Deus. Ele está cheio do Espírito Santo. Mas quem está do lado não vai entender nada, né? A edificação é para ele. Mas se existir na igreja alguém que tenha o dom de interpretação de línguas, e se esse crente que está falando em línguas está profetizando, mas não sabe, é Deus falando na boca dele para alguém ou para a igreja e ele não sabe, essa pessoa que tem o dom de interpretação de língua vai interpretar. Pode ser aquela tradução simultânea, uma frase em línguas estranhas e o outro uma frase em português e o outro uma frase em línguas estranhas e o outro que está interpretando uma frase em língua portuguesa, ou simplesmente o outro vai falar, quando ele parar, daí o outro pede uma oportunidade e diz tudo aquilo que o outro disse, que Deus queria falar através da boca do outro. Isso é uma interpretação, é o dom de interpretação de línguas. Tá? Um outro detalhe, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a palavra da fé, dons de curar, operação de milagres ou maravilhas. Eu pulei, porque eu queria deixar por último este sexto dom aqui, o dom de profecia, que é o mais procurado, é o mais pedido, é o que as pessoas mais querem, é o que dá mais status para a pessoa que tem. O dom de profecia, ele pode ser nessas duas formas que eu acabei de dizer. A aplicabilidade seria da mesma forma para o dom de interpretação de línguas. O dom de profecia, ele pode ser a pessoa falando, ela fala uma frase em língua estranha e uma frase em língua portuguesa, uma tradução simultânea, né? Uma frase em língua estranha, uma frase em língua portuguesa, uma frase em língua estranha, uma frase em língua portuguesa, né? E só o finalzinho, né? E assim eu vos deixo a minha paz, ou a minha paz vos deixo, é que sempre me arranhou um pouquinho aqui. Eu não estou duvidando que não seja de Deus esse finalzinho, mas é algo que parece que se tornou um costume, né? Seja como for, não vamos entrar neste mérito. Se Deus lhe usa dessa forma normal, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Eu sou professor, eu não estou aqui como um religioso, tá? Um
mestre, um guru. Não, eu estou aqui como um simples professor. Então, se Deus lhe usa assim, puxa vida, parabéns. É apenas um detalhe que eu levantei, que às vezes que eu vi, não sei se todas eram de Deus ou se uma ou outra, o finalzinho ali, era algo já meio que decorado. Mas, beleza, não é esse o meu objetivo em explicar sobre o dom de profecia aqui. E pode ser também uma pessoa que ela não pronuncia línguas estranhas. Ela pode dizer, igreja, sou eu teu Deus e ordeno a ti que faça isso e tal, 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 e tal. Ele não falou nenhuma palavra em língua portuguesa. Em língua estranha. Falou tudo em língua portuguesa e sem aquela tradução simultânea. A profecia todinha foi em português, Deus mandando ele falar. Também existe esta forma de Deus usar. Também existe essa forma de ser colocado em prática este dom, o dom da profecia. Ok? O dom da profecia, ele é muito usado, ele é muito buscado e ocorre muito nas igrejas pentecostais, principalmente aquelas que oram bastante, que jejuam bastante. Existe uma frequência maior na ocorrência deste dom espiritual, mas sempre há uma necessidade de tomar muito cuidado, porque essas são todas ferramentas que devem ser utilizadas com sabedoria. Ok, pessoal? Por hoje é só. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.